Marcos 4, 35 a 41 é o nosso texto. Temos a passagem de Jesus acalmando a tempestade, um texto bastante conhecido, é um dos milagres mais queridos por muitas pessoas, tema de quadros, de canções, e recentemente uma história reaquecida, quando a arqueologia encontrou a carcaça de um barco daquela região, justamente do primeiro século. Muito provavelmente um modelo de embarcação que Jesus e os seus discípulos fizeram uso. Existem muitos textos, muitos estudos sobre esta passagem. Normalmente o enfoque tem a ver com o poder de Jesus. Não vou fugir disso. Marcos claramente destaca o poder de Jesus, especialmente nos primeiros capítulos de seu livro, que se mostra em curas, se mostra em exorcismos e se mostra também em demonstrações de controle da natureza, como é o caso do texto de hoje. Pequeno disclaimer: Jesus não demonstra seu poder por demonstrar, para se exibir. Sempre o faz ligado com a sua misericórdia. O poder de Jesus, vemos isso em Marcos, está sempre relacionado a ajudar pessoas. Falaremos sobre isso hoje, o impressionante poder de Jesus, algumas características deste poder e o que a gente pode aprender sobre esse poder para a nossa vida. Eu começo com o poder autêntico de Jesus. O que eu quero dizer com essa frase? Que o poder de Jesus, demonstrado nesta história, é real, é verídico. E como é que a gente sabe disso, pastor? O meu argumento está baseado nos detalhes. Vocês notaram, num texto bem pequenininho, a quantidade de detalhes? Primeiro detalhe, à noite. Essa história aconteceu à noitinha. Segundo detalhe, Jesus subiu no barco assim como estava. Interessante. Ele havia ensinado o dia todo, na beira da praia, Jesus em cima de um barco, o povo na praia, Jesus no mar e o povo na praia. E quando Jesus concluiu e foram sair dali, atravessar o mar da Galileia para o outro lado, Jesus foi imediatamente, assim como estava. Ou seja, sem retornar para a praia, ou sem ir em algum lugar antes. Sem preparo nenhum para continuar a viagem. Mero detalhe. Terceiro detalhe que nós também lemos. Outros barcos o seguiam. O barco onde Jesus estava. E mais alguns detalhes. Jesus, cansado, achou um cantinho na parte de trás do barco, tirou um cochilo sobre um travesseiro. Qual é o significado disso, desses detalhes todos? Do jeito que estava, à noite, dormindo na popa com uma almofada. São detalhes que, em si, não contribuem para a história. O professor de teatro vai discordar de mim. Não há significado espiritual envolvido nos detalhes. Por que Marcos nos informa estas coisas, então? A resposta só pode ser uma. Eram lembranças. Eram memórias de alguém. Daqueles discípulos, testemunhas oculares, que vivenciaram em primeiríssima mão. Escreveram sobre o travesseiro porque se lembravam do travesseiro. Porque o travesseiro existiu. Uma outra coisa. Não se escreviam lendas naquela época desse jeito. E nem depois. Só recentemente, histórias de ficção estão sendo escritas com essa riqueza de detalhes. Isso não era a realidade nos relatos da literatura antiga. Não há paralelo. E esses detalhes que eu argumento que atestam para a veracidade da história são importantes. Talvez não para a gente, para você que crê na Bíblia e está tudo bem. Mas para nossos amigos que duvidam ou que até questionam até que ponto podem acreditar na Bíblia. Nossos amigos que até talvez queiram crer, mas têm dificuldade de
de acreditar que existe um Jesus original, sim, à disposição, que o Jesus histórico é confiável. Estes textos, alguns amigos nossos podem acreditar que os textos dos evangelhos que nós nos embasamos são supostamente fictícios. Só que eles foram escritos, Marcos foi escrito cedo demais para ser fabricado e com detalhes demais. Como vemos nesta curta história, podemos acreditar, ninguém escrevia histórias de ficção assim na época, a menos que realmente as coisas tinham acontecido daquela forma. E isso é extremamente importante para nós hoje, pois nós estamos diante de um acontecimento, fizemos a leitura de um texto que fala de um poder real, empírico. Não se trata, gente, apenas de uma história inspiradora. Não cometa o erro, nos dirá Marcos, de ler esse texto como um conto com uma lição de vida. Estamos diante de um poder real que aconteceu numa história real, num mundo real, num momento histórico real. Esse é o primeiro ponto de hoje, sobre o poder de Jesus. É real, é autêntico. E porque é real, há um convite para crermos, para confiarmos nesse poder. Antes de qualquer lição moral, nesta manhã, ouça um convite de Jesus à fé. Segundo lugar, o poder divino de Jesus. A história do nosso texto, gente, aconteceu no Mar da Galileia. Aqui está uma foto aérea deste mar. Ele não é muito grande. A peculiaridade dele é estar aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar e uns 20 quilômetros do Monte Hermon, com uns 2.800 metros de altura. Ou seja, bem onde o ar gelado das montanhas se encontra com o ar quente da costa. Por isso, um lugar de muitas tempestades e ventos. Pescadores da região certamente estavam acostumados com essas condições, mas aquela tempestade, chamada por Marcos de grande tempestade, deve ter sido fora do comum, porque marinheiros experientes, como eram muitos dos discípulos, literalmente pensaram que iam morrer. Eles não acordam Jesus dizendo: mestre, talvez a gente morra. Eles dizem: nós estamos morrendo, estamos afundando. Jesus acorda e duas coisas interessantes acontecem. A primeira tem a ver com essa simplicidade fascinante de Jesus. Veja que Jesus não se levanta e estira os braços e faz uma flexão e arregaça as mangas e pega uma varinha mágica e diz frases de efeito tipo em nome de Jesus. Não. Super simples. Dois verbos, até uma construção linguística no grego bem diferente. Fique quieta e permaneça quieta. É o que ele diz para a tempestade. Tipo assim, chega, não quero ouvir mais nenhum pio. Que é o que a gente diz muito aqui em casa para as nossas crianças. E a segunda coisa interessante, como uma criança, a tempestade obedeceu. O texto nos diz que Jesus falou com o mar e com o vento, e ambos, tudo em volta, ficou perfeitamente calmo. Uma grande calma. Marcos usa a palavra megalê, ou seja, mega. É mega calma. Provavelmente nada se movia. Não apenas os ventos pararam, mas inclusive as ondas. O mar provavelmente se transformou num laguinho que a gente pode enxergar o nosso rosto nele. E esse gesto de Jesus não revela apenas um poder incrível, mas um poder divino. Por quê? Porque o mar e a tempestade eram coisas que as culturas antigas entendiam que só podiam ser administradas, controladas por Deus.
O mar e a tempestade sempre foram símbolos na antiguidade, na literatura antiga, de força e de destruição. E um mar e uma tempestade se tornar mega calmo, de repente, quando Jesus fala com eles, para as culturas antigas, somente Deus poderia fazer isso. Por exemplo, lembram a história do rei Canuto, o rei dinamarquês inglês do século XI? Seus cortesões o estavam bajulando demais, como se fosse um ser divino. E o que o rei Canuto faz para mostrar que eles estavam errados? Ele os leva até a beira do mar e diz: pare, mar. Chega. Fique quieto. Só que o oceano seguiu seu movimento. O que o rei estava mostrando aos seus súditos? Só Deus pode parar o mar. Eu não posso. Eu não sou Deus. Parem de me bajular como se eu fosse. Coisa similar nós vemos em 2 Macabeus, um dos livros chamados apócrifos, que descrevem o que aconteceu com o povo de Israel entre o Antigo e o Novo Testamento. Tem uma passagem interessante em 2 Macabeus 9, onde fala sobre Antíoco Epifânio, o ditador sírio que invadiu e oprimiu Judá naquele então. Em algum momento, Antíoco Epifânio disse que tinha o poder de acalmar as ondas. O que aconteceu? Todos os rabis e os profetas do povo judeu se juntaram em coro: blasfêmia! E não foi uma reação exagerada. Tratava-se de blasfêmia, não apenas para as culturas antigas, mas também para a cultura do povo do Antigo Testamento. Só Deus pode controlar as ondas. Como é que você vai reivindicar esse poder? Essa é a compreensão também dos salmos que nós lemos nesta manhã. No Salmo 124, o salmista reconhece que só o Senhor é capaz de controlar as águas quando elas se tornam violentas e perigosas. E em Jó 38, é o próprio Deus quem reivindica a capacidade e o poder para controlar e submeter o mar. Vejam, gente, apenas Deus controla tempestade e o mar. E aqui em Marcos 4, quem é que está exercendo esse poder? Jesus. E sem conjurar, sem invocar, sem fazer nenhum tipo de oração. Ele diz: aquiete-se, chega e não quero ouvir nenhum pio mais. Jesus não invoca nenhum poder dos céus, porque o poder vem dele. Porque o poder é dele. Ele é o único que tem esse poder. E os discípulos de Jesus se dão conta disso e se perguntam no final: quem é esse cara? A divindade de Jesus estava de novo sendo explicitada diante deles. E essa característica do poder de Deus ser divino nos coloca nós hoje, gente, numa posição de decisão, se você pensar. Porque se Jesus é mesmo Deus, não apenas um cara especial, alguém importante, se ele é o único capaz de fazer o que o Antíoco não consegue, o que o Canuto não consegue, o que ninguém pode fazer, então nós estamos diante de alguém que não apenas nos convida a confiar em si, mas que nos coloca uma exigência, um caminho, uma encruzilhada. Só há uma opção, não há outra. É Deus quem estava naquele barco. Mais uma característica do poder de Jesus: ele é indomável. E é meio quase cômico isso na história. Olhem para os discípulos no barco. Reparem como estão apavorados durante a tempestade, antes de Jesus acalmá-la. Agora reparem como eles estão ainda até mais apavorados depois da tempestade, depois de Jesus acalmar a tempestade. E tem a ver com o fato de terem acordado a Jesus. Eles não queriam ter que fazê-lo,
Só fizeram porque realmente estavam em apuros, porque o barco estava literalmente inundando e eles não conseguiam tirar suficientemente água e estavam a segundos de naufragarem. Notem como no versículo 38, quando eles acordam Jesus, eles dizem: você não se importa. Estamos morrendo e o Senhor não liga. O Senhor dormiu na hora que nós mais precisávamos. Se o Senhor realmente se importasse com a gente, não teria deixado isso acontecer. Não teríamos que ter que passar por tempestades. Nosso barco não correria o risco de afundar. Sabe que a gente olha para os discípulos nas histórias de Jesus e normalmente a gente fica com a impressão que tolos, né? Que teimosos. Mas não hoje. Não nessa história. Nessa história, e eu acho que é quase consenso aqui, há uma certa empatia por eles, não há? Na história de hoje, eu acho que a gente se identifica com eles. Com esse desabafo desesperado. Quantas vezes estivemos nós em situações parecidas? Sentindo que estávamos afundando, que estava dando tudo errado na nossa vida, sentindo que Deus estava dormindo ou distante, insensível ao apuro que passamos. Talvez até mesmo hoje estamos nos sentindo assim. E porque nós nos identificamos com os discípulos, é importante ver o que Jesus faz quando acorda. O que ele faz? Primeiro, ele acalma a tempestade. Mas imediatamente depois, ele vira para os discípulos e diz o quê? Calmem, eu entendo como vocês se sentem. Não. O que ele diz? Por que é que vocês estão com medo? Que tipo de pergunta é essa, meus queridos? É uma pergunta crítica. É uma pergunta corretivo. É uma pergunta para fazê-los enxergar que havia um sério problema na fé deles. E não apenas um problema de quantidade de fé, mas um problema na qualidade desta fé. No conteúdo desta fé. É uma pergunta para fazê-los enxergar que eles estavam com uma premissa equivocada. Qual premissa? Se Deus se importasse com a gente, não teríamos que enfrentar tempestades na vida. Se Deus realmente nos amasse, não teríamos que correr riscos. Jesus está lhes dizendo: errado. Eu permito sim que as pessoas com quem me importo atravessem tempestades. Eu permito sim que o barco das pessoas que eu amo se encha de água de vez em quando. Eu posso sim amar alguém e ainda assim deixá-lo atravessar uma tempestade. Vocês não têm o direito de questionar isso. Vocês não têm o direito de entrar em pânico. E depois de verem Jesus acalmando a tempestade e ouvirem esta pergunta crítica corretiva, os discípulos continuam apavorados. E eu acho que isso aconteceu justamente porque se deram conta que diante deles estava alguém que tinha não apenas poder divino, mas um poder divino e indomável. Porque Jesus se mostra, pensem nisso, tão indomável quanto a tempestade. Eles se deram conta de que havia uma tempestade que eles não podiam controlar e um Deus que eles não podiam controlar. E que lição difícil para a gente assimilar. E nós vamos ver os discípulos lutando com essa questão até o fim da vida deles, até Jesus subir aos céus. É mais fácil a gente se dar conta de que não pode controlar uma tempestade, um câncer, uma pandemia, a ocorrência de um acidente, do que nos darmos conta de que não podemos controlar, gerir a Deus
a nosso bel prazer. Como nós gostaríamos, não é verdade? Ter Deus aqui, na palma da mão. Precisamos desse aprendizado, porque Jesus continua, meus amados, indomável, ainda hoje. E Ele permite coisas que nós não compreendemos. E Ele não age de acordo aos nossos planos. E Ele ainda faz coisas que não parecem fazer sentido para nós. Seu poder foi, é e sempre será indomável para a gente. Estamos com os discípulos e não somos os únicos a sentir medo diante do imponderável, indomável poder de Deus. E aí talvez a gente possa aprender do exemplo de outras pessoas. Estamos estudando sobre missões aqui na igreja, e nessa semana eu reli a história de missionários que eu gostaria de lembrar para vocês hoje, porque fala de confiança nesse poder indomável de Jesus. Já ouviram falar do casal Elliot? Jim e Elizabeth Elliot, missionários no Equador para uma tribo de índios chamada Auca. Os Auca não aceitaram o primeiro contato feito pelos missionários e agiram com violência. Jim foi morto em 1956 pelos índios, com outros missionários. A história está no filme The End of the Spear. Vocês podem assistir se quiserem. Coube a sua esposa, jovem, Elizabeth, receber a notícia e lidar com a tragédia. Como é que ela fez? Como é que ela passou por tudo aquilo? Ela poderia ter se tornado rancorosa, cética, cínica com Deus, vingativa, quem sabe, desconfiada do amor e do cuidado do Deus que deixou o seu missionário ser brutalmente assassinado. Não foi o que ela fez. Ela seguiu, sem entender os porquês e os paraquês, sem controlar a Deus. Ela seguiu, caminhando com Jesus, caminhando como uma missionária, vivendo a sua fé, ao ponto de alguns anos depois ela subir num avião e ela desembarcar na selva equatoriana para ser missionária para os mesmos índios que haviam assassinado seu marido. E vejam como Elizabeth fala dessa sua fé no poder indomável de Deus. Cito ela: Deus é Deus, e uma vez que Ele é Deus, Ele é digno da minha adoração e do meu servir. Eu encontrarei descanso em nenhum outro lugar, mas na sua vontade, e é uma vontade infinitamente, necessariamente muito maior, para além das minhas melhores noções de compreender o que é que Ele está a ponto de fazer. Elizabeth Elliot. O único lugar seguro é a vontade de Deus. Nós não temos noção do que Ele está a ponto de fazer no nosso mundo nesta semana ou na nossa vida neste domingo, mas Ele é seguro. Ele tem direito de perguntar para Jó: onde é que você estava quando eu fiz isso? Quem é você para me compreender? O lugar mais seguro para a gente deitar com o nosso travesseiro é na polpa da vontade e do cuidado de Deus, mesmo sem compreender. Pastor, como é que eu alcanço essa fé? Como é que eu desenvolvo essa confiança na vontade e no amor de Deus, mesmo sem controlá-lo? Como descansar diante das tempestades pelas quais talvez tenhamos que passar? A resposta, eu acho que está num recurso que nós temos, que Elizabeth Elliot tinha, mas que os discípulos naquele dia, naquela noite no mar ainda não tinham. Qual o recurso? A história. Saber o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. E ver como Deus está agindo, conectando os pontos.
Isso a gente vê assim, de forma muito bonita no próprio relato desse texto de acordo com Marcos. Pastor, o que tem de especial nesse relato? Meia dúzia de versículos. Quem me chamou a atenção para esse fato foi um professor do Antigo Testamento argentino chamado Antônio Schimpf. Parece que Marcos deliberadamente nos contou essa história usando uma linguagem que é quase idêntica. É um paralelo com uma outra história de barco e uma outra história de tempestade no Antigo Testamento. Qual? Jonas. Faça o teste hoje de tarde e compare Jonas 1 com Marcos 4. É incrível. Jesus e Jonas, ambos num barco, ambos surpreendidos com uma tempestade. A descrição da tempestade é quase idêntica, é os mesmos verbos. Terceiro, tanto Jesus como Jonatas estavam dormindo durante a tempestade. Quarto, em ambos os casos, os marinheiros acordam os dorminhocos dizendo: estamos perecendo. É a mesma palavra que eles usam, inclusive, apólime. Eles estão no barco, tem uma tempestade, estão dormindo e os marinheiros acordam repreendendo: faça alguma coisa. Quinto, em ambos os casos, há uma intervenção milagrosa de Deus e o mar é acalmado. E sexto, em ambas as histórias, a última coisa que nós lemos é que os marinheiros no barco ficam tão ou mais apavorados depois da calma do que estavam antes. História quase idêntica, gente. Mas há uma diferença. Qual? Jonas, no meio da tempestade, diz aos marinheiros: só tem uma coisa para vocês fazerem agora: me jogarem na água. Porque se eu morrer, vocês vivem. E o jogam na água. Isso não acontece na história de Jesus. Ou acontece? Talvez as histórias sejam ainda mais parecidas. Porque em Mateus 12, Jesus diz: eu sou o verdadeiro Jonas. Aqui está diante de vocês um que é maior e vai fazer uma coisa maior que o Jonas fez. O que ele queria dizer com isso, Max? Que Jesus acalmou as tempestades e os ventos e os salvou naquela noite, aqueles discípulos. Mas um dia esse mesmo Jesus estaria acalmando todas as tempestades, sossegando todas as ondas. É a promessa de Jesus. É o que o reino de Deus significa. E como é que ele pode fazer isso? Meu último ponto: o poder sacrificial de Jesus. E Jesus pode e fez isso, porque quando esteve na cruz, a tempestade perfeita, Stephen King, esteve sobre ele. Ele foi jogado para as ondas mais terríveis que existem. As ondas do pecado e da morte. Ondas que poderiam sim nos fazer afundar, as únicas que poderiam nos afundar para sempre, eternamente. As ondas dos pecados e do castigo que os nossos pecados merecem. E para enfrentar essas ondas, Jesus não fez o que o Jonas fez: fugir. Pelo contrário, determinadamente, misericordiosamente, ele virou sua proa em direção à tempestade, que era nossa, e ele se entrega. Não jogam ele ao mar, ele se joga voluntariamente. E aí cumpre o que Jonas havia profetizado: só tem um jeito de vocês se salvarem: se eu me jogar. Se eu morrer, vocês são poupados. Como é que a gente tem coragem, depois disso, de perguntar para Deus: onde é que o Senhor está? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor estava dormindo quando eu mais precisei do Senhor? Olhe para a história. Se sabemos que Ele não nos abandonou lá na cruz, que Ele não nos abandonou nessa tempestade, que é a maior de todas, como é que Ele vai nos abandonar nas mini
tempestades. Sabemos disso. E por isso nós podemos cantar com uma outra mulher cristã, que também perdeu tragicamente sua família, no século XIX, e que todas aquelas perdas fizeram, dentro dela, brotar uma tempestade. Uma tempestade de decepção com Deus, uma tempestade de ódio, de incompreensão, de dúvida, uma tempestade de não querer mais viver. Mas no meio daquela tempestade no peito de Mary Ann Baker, ela compôs um dos mais belos hinos de todos os tempos, baseado justamente nessa história. Nós vamos cantá-lo daqui a pouco. Se preparem. Irmãos e irmãs, Jesus não está dormindo, Deus de Israel não dormita nem cochila. A gente pensa isso, mas fomos nós quem dormimos. Mestre, não te importa que pereçamos? Como é que o Senhor pôde dormir na hora que nós mais tínhamos necessidade? Jesus nos responde: foram vocês que não se importaram que eu perecesse. Foram vocês que dormiram na hora que eu mais precisava de vocês, no jardim do Getsemane. Pior que dormir. Eu os encontrei, a todos nós, mortos em nossos pecados. E Jesus nos amou mesmo assim. Nos salvou mesmo assim. Confie nele. Para as tempestades fora e para as tempestades dentro do peito. Amém.